O Banco do Brasil encerrou a temporada de resultados dos grandes bancos com um lucro líquido ajustado de 9,58 bilhões no quarto trimestre de 2024. E esse montante é levemente maior que o reportado no mesmo período de 2023. Além disso, ficou levemente acima do projetado, e com destaque para a carteira de crédito ampliada, que registrou um salto de 1,3 trilhão, com alta de 15,3% em 12 meses. Esse é o canal Dividendo e Tradição, e no vídeo de hoje vamos falar um pouco acerca dos resultados do Banco do Brasil, falar sobre as projeções de dividendos. Então fica comigo até o final do vídeo para você descobrir um possível preço-teto para você comprar sem medo. Bem, logo aqui no primeiro slide, como já é de costume, vamos falar um pouco sobre a composição acionária do Banco do Brasil. E como você pode ver, o Banco do Brasil ele deixa bem claro que 50% das ações pertence à União Federal, ou seja, o governo, 0,4% fica em tesouraria, 23,5% é de capital estrangeiro, ou seja, investidores de fora, e 26,1% são acionistas brasileiros. E aqui o banco destaca que em 2024 foram distribuídos 15,2 bilhões entre dividendos e juros sobre capital próprio. E aqui o banco deixa a informação que o atual payout é de 45%, mas esse payout aqui ele vai cair um pouco e eu vou falar mais disso ao decorrer do vídeo. Acho legal porque o banco destacou que o número de acionistas ultrapassa a marca do milhão, 1,5 milhões de acionistas. E é muito interessante saber que 99% são acionistas pessoas físicas. Então aqui no próximo slide a gente consegue ver o lucro líquido ajustado em comparação com o quarto trimestre de 2023, o terceiro trimestre de 2024 e o último, que foi o quarto trimestre de 2024. Então, houve um avanço no resultado da empresa durante o período e isso agrada muito o acionista. Aqui ao lado nós temos outro gráfico de barras mostrando o resultado de 2023 em comparação com 2024. E o que eu acho mais impressionante é que o banco sempre crava a projeção e atinge o valor projetado. Então eles lá no início de 2024 já colocaram que o resultado seria em linha com esse aqui que você está vendo. Aqui eu acho interessante que o retorno sobre o patrimônio líquido caiu um pouco, mas isso daqui do meu ponto de vista são as dores do crescimento. Afinal de contas, quanto mais capital você tem, mais difícil fica de remunerar, de gerar receita em cima daquele valor. Então, é natural essa queda. E você que é pequeno acionista do Banco do Brasil, você tem que ficar vidrado no crescimento da carteira de crédito. Afinal de contas, o banco ganha dinheiro emprestando dinheiro. Então, ele capta recurso, remunera esse recurso a 1% ao mês e empresta na outra ponta por 7%, 8%. E essa diferença entre o que ele paga para o detentor do capital versus o que ele empresta, essa sobra se chama spread bancário e é assim que o banco lucra. Então aqui na carteira de crédito você consegue ver que o banco atingiu a incrível marca, diga-se de passagem, de 1,2 trilhões, que é um número muito interessante. Quantas empresas no Brasil a gente sequer ouve esse número nos balanços? De qualquer forma, é uma marca impressionante. Então, houve um crescimento de 15,3% nos últimos 12 meses, algo muito positivo. E aqui o banco deixa bem claro, a maior parte desse valor é de pessoa jurídica, um outro percentual aqui de 336 bilhões são de pessoas físicas, 398 bilhões é relacionado ao agronegócio e 83 bilhões é externo. Mas veja só que curioso, é muito interessante a gente ver algumas estatais como o Banco do Brasil, porque às vezes ao invés de ser um problema, em alguns casos isso dá uma vantagem muito grande para algumas empresas. Por exemplo, o Banco do Brasil é líder no setor do agronegócio. Por exemplo, o Banco do Brasil é o maior financiador do agronegócio no Brasil e para algum outro banco, mesmo instituições privadas, para alcançar essa marca que o Banco do Brasil conseguiu alcançar é muito difícil. Então, é uma barreira competitiva muito boa. O mesmo a gente pode falar também de Caixa Seguridade, que é líder em seguro residencial. Eu particularmente gosto muito dessa característica em empresas estatais. Então, passando aqui para esse próximo slide, você pode ver a provisão para crédito
créditos de liquidação duvidosa, ou seja, o banco precisa se prevenir em relação a possíveis calotes. Então aqui, TRI versus TRI, houve uma redução, mas em comparação com 2023, houve um aumento na provisão. Isso daqui é muito interessante porque, se pararmos para observar, de 2023 para 2024, a Selic aumentou e, por mais que pareça vantajoso para o banco, afinal de contas, o custo do crédito fica muito maior e, em tese, o banco lucra mais, o risco de calote também aumenta. Afinal de contas, você está aumentando a dívida das pessoas e isso pode significar um problema, mas a gestão do banco é muito experiente e já faz uma boa provisão. Esse, inclusive, é um dos motivos do payout ter sido reduzido de 45% para 40%. E aqui, para falarmos um pouco mais sobre a consistência do banco ao longo do tempo, eu trouxe esse gráfico sobre a evolução do patrimônio. Observe como o Banco do Brasil de 2014 para cá se manteve firme, crescendo e aumentando sua receita e seu lucro líquido. Então, com certeza, quem comprou o Banco do Brasil naquelas mínimas lá em 2015 fez um bom negócio. Bem, e aqui um fato relevante que foi divulgado e que ele é fundamental para definirmos o preço-teto de compra dessa ação, que são as projeções para o ano de 2025. Aqui o banco projeta uma variação na carteira de crédito de 5% a 9%, e aqui ele define uma possível variação para pessoas físicas, empresa e agronegócio. Mas de todos esses números, o mais interessante é o lucro líquido ajustado. Aqui embaixo, o banco projeta um lucro líquido ajustado de 37 a 41 bilhões de reais, uma marca impressionante, competindo com bancos privados como o Itaú, que também tem uma excelente rentabilidade. Bem, e o Banco do Brasil tem um excelente histórico de cravar uma projeção e atingir aquela projeção. E como temos aqui esse número, a gente pode calcular tranquilamente o preço-teto. Bem, o atual payout do banco é de 45%. Achei curioso porque no site que eu olhei estava marcando 47%, mas não tem problema, porque o importante é que agora sabemos que esse payout vai ser reduzido para 40%, ou seja, daquela projeção de 37 bi, caso ela seja atingida, no ano de 2025 teremos 14 bilhões e 800 milhões para serem distribuídos. E como você já deve saber, o Banco do Brasil tem esse número de ações, então basta dividir o lucro para ser distribuído que foi projetado pelo número de ações. Assim a gente consegue chegar em um dividendo projetado de R$ 2,58 por ação. Esse é o meu critério de investimento. Eu me sinto confortável pagando um valor que me garanta um dividendo de, no mínimo, 9%. Então, o meu preço-teto é R$ 28,69. Abaixo desse preço, eu estou comprando. Eu sei que tem muita gente que gosta de fazer uma reserva de oportunidade, mas na minha carteira dificilmente tem alguma coisa que eu estou considerando cara. Então, sempre que cai algum recurso, seja o valor do aporte ou algum dividendo que entrou, eu reinvisto integralmente. Então, mais importante do que você saber qual vai ser a mínima que o banco vai atingir para você comprar, qual preço você não deve pagar. Então, com isso, eu sei que acima de R$ 28,69 eu não compro. Vale lembrar que isso daqui não é recomendação, eu expliquei toda a minha linha de raciocínio e estou apenas relatando como eu faço meu preço-teto. Não tem muito segredo. Bem, e como você já sabe, o Banco do Brasil tem um excelente calendário de remuneração aos acionistas, pagando 8 vezes ao ano. É quase um título de renda fixa. Então, temos datas em fevereiro, março, maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro. É o ano todo esse pinga-pinga. Bem, eu espero que você tenha gostado dessa pequena análise a respeito do preço-teto do Banco do Brasil. Sem sombra de dúvidas, é um banco com muitas vantagens competitivas e a um preço muito atrativo. E vale lembrar, essa projeção é um mínimo, ou seja, eu estou colocando toda essa margem de segurança e o resultado pode ainda vir melhor do que o esperado. E com isso, o meu yield vai ser maior do que 9%. Bem, eu te agradeço por ter assistido até aqui e se você gostou, por gentileza, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Eu sei que o meu canal é pequeno, mas muito maior é o meu compromisso com a qualidade do conteúdo. Então, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Eu também te convido a clicar nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela para você assistir outro vídeo que eu fiz a respeito dos mega dividendos da Itaúsa.
Um abraço para você e fique com Deus.